Já que hoje é finados, eu quero falar hoje sobre os ossos de um defunto. Que Hebreus 11, 22 diz assim, todos encontraram? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar? Pai, fala conosco. Nessa hora nos abrimos a Tua palavra e pedimos-te, ó Deus, que cada mente esteja cativa a Tua voz, que possamos ouvi-la e que em nome de Jesus, acima de qualquer coisa, possamos obedecê-la. Amém e amém. Eu não sei se você tem um queridinho na Bíblia, um personagem da Bíblia que você goste mais do que os outros. Eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, mas a gente faz. A gente gosta mais de um do que de outro. A gente tem empatia, isso se chama empatia. Às vezes você olha para alguém e vai com a cara dela. Ela não fez nada para você, mas você gostou da pessoa. Não é assim? E eu confesso a vocês, talvez seja pecado, mas entre todos os personagens da Bíblia, o meu queridinho é José. E o curioso é que Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Eu me lembro como se fosse hoje, numa aula de escola dominical, eu era menino, tinha 9, 10 anos, o meu professor começou a aula perguntando qual é o seu super-herói favorito. E a turma começou a falar Batman, Superman e tal, e cada um começou a falar o seu super-herói, e daí ele disse naquele dia, hoje eu vou apresentar para vocês os verdadeiros heróis. E leu Hebreus capítulo 11, começou a falar de Noé, de Moisés, de Abraão, de José, de Jacó, de Baraque, de Davi. E você vai ver que Hebreus capítulo 11 começa falando desde a fé de Abel, lá no início, oferecendo um sacrifício excelente, até a fé dos apóstolos, agora aqui no Novo Testamento, que estavam sendo presos, mortos, por amor ao Evangelho. Mas é curioso você notar que quando ele cita José, ele não faz menção de outra coisa, a não ser dos ossos de José. Eu não sei se você sabe, mas Gênesis fala mais de José do que de Abraão. Gênesis fala mais de José do que de Isaac. Gênesis fala mais de José do que de seu próprio pai, considerado um dos patriarcas, Jacó. Gênesis fala de inúmeros momentos da história de José. E o autor aos Hebreus, milhares de anos depois, tinha provavelmente dezenas e dezenas de virtudes, de feitos de José para elogiar. Por exemplo, o fato dele ser um sonhador, né? Essa é a marca de José, a marca maior dele. Quem sabe o fato de José ser um ótimo administrador. Imagine você que José administrou o Egito, governou o Egito naqueles primeiros 14 anos, num tempo muito difícil. Foram 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome, de escassez. E José chega para Faraó e diz, eu tenho uma estratégia. Nesses 7 anos de fartura, nós vamos pegar 1/5 da produção, 20% daquilo que for produzido no país, e vamos estocar. E José, nesses 7 anos de farturas, faz isso. Olha a cabeça dele. Um administrador exímio. E nos 7 anos de fome, o mundo vem bater na porta de José. E ele compra para Faraó todo o Egito. O autor aos Hebreus poderia falar sobre a santidade de José. Um jovem fora do seu país, longe de sua casa, seduzido por uma mulher linda, sozinho, dentro de uma casa. E ele é capaz de dizer não negocia os seus valores. Talvez José seja, na Bíblia, é óbvio que, tirando o Senhor Jesus, o maior exemplo de perdão na história, vendido por seus irmãos,
odiado por seus irmãos, 20 anos depois se reencontra com seus irmãos, tem a oportunidade de se vingar, mas perdoa, estende a mão. Mas o autor aos Hebreus não vai falar de outra coisa, a não ser do fato de José, no final da sua vida, dizer o seguinte: quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos. O que é que essa história, o que é que esse fato tão curioso, não é verdade, pode nos ensinar? No Antigo Testamento, além de Hebreus 11 aqui, por 3 vezes aparece os ossos de José. E eu gostaria de, com essas 3 passagens bíblicas, deixar 3 lições para nós pensarmos aqui hoje à noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, você pode dizer amém por isso. O primeiro texto está lá em Gênesis capítulo 50. Abra sua Bíblia, por favor, é o último capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 50, nós vamos ler do verso 22 até o verso 26. Gênesis 50, do 22 ao 26. O que esses 206 ossos, você sabia que você tem 206 ossos? Não. Quem aqui sabia? Ninguém, só eu que sou inteligente. Fui no Google procurar antes de vir pregar, para dar uma de inteligente, né? As pessoas falaram: nossa, meu pastor é um cara espetacular, devia ter feito medicina. Ortopedista, né? Gênesis 50, 22 em diante diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Agora verso 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Parou para pensar que coisa? Você sabe que agora nessa viagem que eu fiz a Israel, alguém perguntou lá para o guia, que era judeu, se eles tinham o costume de cremar, o que eles pensavam sobre cremação. E eles estavam me dizendo que para a cultura israelita a cremação é uma aberração, por causa do princípio bíblico de que viemos do pó e voltaremos para o pó. Mas é curioso que José fala o seguinte: não me enterrem, não me deixem nesse lugar. Você vai descobrir com a sequência do Pentateuco, Êxodo é uma continuação de Gênesis, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos pelo mesmo autor, Moisés, que no início do Êxodo o texto começa relatando a morte de José. E o texto diz que quando José morre, um novo faraó assume. E o faraó que assume não conhecia José. Você sabe, a fome bateu lá em Canaã e José trouxe toda a sua família para morar no Egito. 70 pessoas, Jacó, suas mulheres, seus empregados, enfim, estão todos agora no Egito. José morre. Antes de morrer ele diz: olha, eu vou morrer, mas não me enterrem aqui. Quando nós sairmos daqui, vocês devem levar os meus ossos daqui.
O tempo passa, José morre de fato, um novo faraó surge, e a Bíblia diz no verso de número 7 o seguinte, Êxodo 1, 7 agora, está na sequência aí. Êxodo 1, vamos pular aqui, vamos para o verso de número 11. E os egípcios, Êxodo 1, 11, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó, as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Olha só, os anos que se seguiram depois da morte de José, os próximos 4 séculos, foram anos de escravidão, foram anos de chicote, foram anos de trabalho, muito trabalho e nenhuma recompensa. Os filhos de Israel trabalhavam, eram humilhados, eram afligidos pelo Egito, pelos egípcios. E José tinha dito para eles o seguinte: eu vou morrer, mas quando eu morrer, não me enterrem aqui, levem os meus ossos, porque Deus os visitará, e vos conduzirá, e vos transportará daqui. O que é que José está nos ensinando? José está nos ensinando que Deus nos levará para um lugar melhor. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Deus me levará para um lugar melhor. Em meio às lutas da sua vida, em meio às dificuldades que eu e você podemos estar enfrentando, ou quem sabe enfrentaremos lá na frente. Essa história que parece maluca, que talvez passe desapercebido muitas vezes por nossos olhos na Bíblia, ela vem para nos ensinar que aquilo que nós estamos vivendo é temporário, vai acabar. Os ossos de José estavam ali como um lembrete, como um sinal, dizendo: o nosso lugar não é aqui. Deus vai nos tirar daqui. A dor não é definitiva. O sofrimento tem prazo de validade. O tempo de escassez que nós estamos vivendo vai ter fim. Sabe por quê? Porque Deus preparou para nosso povo, para nossa nação, uma terra que mana leite e mel. E é para lá que nós vamos. Eu esperava que nessa hora você ia dizer amém, aleluia. Não construa uma casa definitiva num lugar que é temporário. A dor não é o seu lugar. O sofrimento não é o seu lugar e o seu fim. A escravidão e a miséria vão acabar. Quantas pessoas encaram a dor, o sofrimento, a vida dura como um karma? Elas dizem: não, eu estou pagando por alguma coisa. Quem sabe essa não é minha sina? Quem sabe esse não é o meu destino? Os ossos de José estavam ali para lembrar aquele povo, numa caixa que eles botaram. Eu não sei onde é que ficava essa caixa lá no Egito, mas estava ali como um lembrete. O nosso lugar não é aqui. Deus vai nos tirar desse lugar de escravidão. Tem uma terra de prosperidade nos esperando. Tem um lugar de vitória nos esperando. Tem uma promessa de Deus nos esperando. Isso que nós estamos vivendo é temporário. E eu quero dizer para você que a luta que você está enfrentando, a enfermidade que você talvez esteja passando, a dificuldade em casa, no trabalho, eu não sei que você está vivendo, é passageira. Está na agenda de Deus te tirar desse lugar e te conduzir a um lugar de vitória, em nome de Jesus.
Eu creio que nós estamos vivendo num tempo de transição. Um tempo onde o Senhor vai me levar, vai te levar para mais perto do nosso destino, para mais perto do propósito dele para nós. É curioso que você vai ler a morte de Jacó. Jacó, ele, quando está morrendo, ele conversa com José. Gênesis 48, 21. E olha a conversa de Jacó com José. Jacó é pai de José. Ele diz assim: depois disse Israel, Jacó, a José: eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Assim como seu pai Jacó acreditava, José acreditava, e ele queria que a próxima geração, seus filhos, os filhos dos seus filhos, toda a sua descendência acreditasse que Deus estava reservando e preparando uma terra melhor para a vida deles. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você precisa tomar isso como uma palavra profética de Deus para a sua vida. Deus está te levando para um lugar melhor. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga assim: Deus está te levando. Diga, para um lugar muito melhor. Sabe, às vezes essa mudança não é física. Às vezes essa mudança não é geográfica. Às vezes sim, às vezes não. Mas certamente é uma mudança e uma transição de realidade. Deus tem algo melhor para a sua vida, em nome de Jesus. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Ontem mesmo eu conversava com uma família aqui da igreja e o amigo me falava assim: pastor, não sei o que aconteceu, mas esse ano nós estamos faturando praticamente o dobro do que a gente faturava no passado. Estamos no mesmo lugar, com a mesma quantidade de funcionário, com a mesma quantidade de tudo, com a mesma estrutura. O que é isso, gente? É Deus levando alguém para um lugar melhor. Deuteronômio capítulo 30, verso 3 diz: o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Você pode declarar isso comigo? Diga assim: o Senhor meu Deus mudará a minha sorte. Os ossos de José, antes de mais nada, nos ensinam que Deus está preparando um lugar melhor para a nossa vida. Tire os olhos do seu passado, tire os olhos das circunstâncias difíceis que você talvez esteja vivendo e saiba que o que está por vir é muito melhor. Segunda vez que os ossos de José aparecem na Bíblia, é em Êxodo capítulo 11. Eu vou pedir para você agora correr um pouquinho aí nas páginas. Êxodo capítulo 13. E deixa eu te dar o contexto do que está acontecendo aqui. 430 anos de escravidão se passaram. Moisés nasce, você conhece a história. Lá na sarça, Deus chama Moisés como um libertador do povo. E agora vai começar o êxodo. A palavra êxodo significa saída. Vai começar a saída de Israel do Egito para a terra da promessa que mana leite e mel, Canaã. Você vai ler nos próximos livros da Bíblia, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, essa transição, essa mudança de sorte, essa jornada rumo à promessa de Deus. Deus então levanta Moisés, as pragas começam a acontecer, 1, 2, 3, 4, 9, a 10ª praga está para acontecer, a Páscoa vai ser celebrada. E a Bíblia diz então que Deus dá uma ordem para que Moisés fale com as pessoas: olha, vão até os seus vizinhos e peçam ouro e peçam prata. E a Bíblia diz que os hebreus despojam os egípcios. Deus dá graça, eles encontram favor diante dos olhos dos egípcios. Lembre-se que eles ficaram
trabalhando 430 anos de graça, debaixo do chicote. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Às vezes você acha que você está sendo mal pago, às vezes você acha que você não está sendo reconhecido, às vezes você acha que não está valendo a pena, mas mantenha-se firme, vai valer a pena, em nome de Jesus. E a Bíblia diz então que os vizinhos começam a entregar para as mulheres hebreias, para os homens, ouro, prata, e eles ajuntam tudo, eles vão sair do Egito. E a Bíblia diz então, no texto de Êxodo capítulo 13, verso 19, que Moisés também está saindo do Egito. Mas a Bíblia diz assim, também levou Moisés consigo os ossos de José. Levou Moisés consigo os ossos de José. Se a primeira lição nos mostra que Deus tem um lugar melhor preparado para nós, você crê nisso ou não? Um lugar, aquele lugar que Paulo diz, olha, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço do que passou para trás e eu estou indo para lá. Tem um prêmio, tem uma soberana vocação, o que está por vir é melhor. Se a primeira lição me ensina que existe um lugar melhor, agora o texto vai deixar subentendido que existe um caminho a ser percorrido, para eu chegar até esse lugar. Quem está entendendo pode dizer amém. Existe um caminho, e a Bíblia diz então que Moisés, que vai liderar esse povo, que vai liderar essa trajetória, você sabe, serão agora quanto tempo de caminhada, gente? 40 anos no deserto, 40 anos de jornada, 40 anos em direção ao lugar que Deus havia prometido. E a Bíblia diz que Moisés leva consigo. Ele não deixou com um assistente, ele não deixou com Arão, ele não falou para Josué, que era seu futuro sucessor, ó, cuida disso para mim. Ele não chegou para sua esposa, não. A Bíblia diz que ele levou consigo. Não foi ouro, não foi prata, ele não se preocupou com joias, com riquezas. Moisés levou com ele os ossos de José. Eu acho isso espetacular, gente. Você já imaginou, não? Moisés com a caixa. Aonde ele ia nesses 40 anos? Tinha uma caixa com 206 ossos. Sabe o que essa segunda lição nos ensina? Jamais perca de vista a promessa de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, jamais perca de vista a promessa de Deus para você. É interessante que nessa jornada, nesses próximos 40 anos, o tempo todo você vai ver o povo querendo retroceder, sim ou não? As primeiras dificuldades, a primeira dificuldade que eles enfrentam é onde? É em Êxodo 14 já. É no Mar Vermelho. Eles param diante do mar, e daí eles chegam para Moisés e dizem para Moisés o quê? Pô, não tinha sepultura no Egito para você trazer a gente aqui para esse deserto para morrer? Daqui a pouco, no capítulo 15, eles dizem para Moisés o seguinte, peraí, não tinha cemitério lá no Egito para a gente, tinha que morrer de sede aqui nesse deserto? E cada dificuldade o povo volta os olhos para o Egito. Chega uma hora, eles querem levantar um novo capitão e voltar para o Egito. Mas em cada dificuldade, em cada luta, em cada obstáculo que na jornada Moisés enfrentava, ao seu lado estavam o quê? Os ossos de José, dizendo para ele o seguinte, você vai chegar lá, você vai chegar onde Deus prometeu que você iria chegar, você será levado, você será transportado a um lugar que Deus prometeu. O que está à minha frente, o que está à sua frente,
é mais importante do que aquilo que passou. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Eu quero manter diante dos meus olhos, eu quero manter vivo na minha mente aquilo que me ajuda a olhar para frente. Tem muita gente que é derrubada o tempo todo, sabe pelo quê? Pelo seu saudosismo. Eita, eu vivi um tempo bom lá atrás, cara. Nossa, 10 anos eu estava voando. Há 15 anos meu casamento era maravilhoso. Nossa, minha empresa estava há 5 anos, meu ministério era isso, meu ministério era aquilo. Quando enfrenta uma dificuldade, acha que vai ser sucumbido, acha que vai morrer, acha que tudo vai acabar. Moisés olhava para aqueles ossos e dizia: nós estamos sendo conduzidos e chegaremos no lugar em que Deus prometeu. A maior riqueza da sua vida, a maior riqueza da minha vida, são as promessas de Deus para nós. Diga isso comigo, diga: a minha maior riqueza são as promessas de Deus. Muita gente acha que sua riqueza está numa conta bancária, está num apoio humano, está nas circunstâncias, nas dificuldades, mas em meio aos desafios, Deus me ajuda, Deus te ajuda a olhar para frente. Sabe que tudo isso aqui, obviamente, é um símbolo para nós mantermos vivo na nossa mente e no nosso coração o lugar onde Deus nos prometeu levar. Nos momentos mais difíceis da plantação dessa igreja, e eu não estou falando de muito tempo atrás, estou falando de pouco tempo atrás, o que me ajudava a continuar era manter dentro do meu coração e da minha vista o foco na promessa de Deus, aquilo que Deus havia prometido. Num culto onde acabou a energia lá, e a gente botou umas lanternas, e tinha 9 pessoas, um domingo à noite. Eu me lembrava da promessa de Deus. Numa reunião na casa do Luiz com a Dulce, onde só foi minha avó, numa quinta-feira, eu olhava para a promessa de Deus. Estou falando de 4 anos atrás, eu não estou falando de 40 anos atrás. Estou falando de 4 anos atrás. Em alguns momentos da jornada onde tudo que eu via me dizia: pare, abandone, estacione, jogue tudo para cima. Eu creio que Moisés, vivendo esses dramas nessa jornada, ele olhava para aqueles ossos e se lembrava: Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Repita isso comigo, diga: Deus vai cumprir aquilo que prometeu. O próprio José sabia disso, gente. O que é que sustentou e o que é que manteve José em pé nas maiores adversidades da sua vida? O sonho que ele tinha. O lugar que Deus disse que o levaria. É isso que precisa nos segurar nas maiores dificuldades da nossa vida. São as promessas de Deus para nós. Sabe por que muita gente está desesperada, frustrada, pensando em tirar a própria vida, acabar com tudo, chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto? Porque você está dependendo de tapinha nas costas. Você fica sempre dependendo de alguém para bater nas suas costas e diz: continua, vai em frente. O meu combustível e o seu combustível não pode ser apoio humano, não pode ser recurso financeiro. O meu combustível e o seu combustível é o fato de que Deus nos disse que nos levaria para um lugar, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem para se arrepender do que prometeu. Eu estava lembrando ontem, eu disse uma vez pro Tiago aqui da Agi, quando a gente estava ali na São José ainda, eu me lembro que eu levantava a porta quando chegava e abaixava. E eram aquelas portas de aço, né? Eu falei uma vez, eu não sei se o Tiago lembra, eu falei: um dia nós vamos ter uma porta automática. Tá doido, rapaz? Tá aí, ó.
Você tem que manter viva no seu coração, na sua mente, de que as coisas vão melhorar. De que o seu estado atual é circunstancial. Para onde Moisés ia, aqueles ossos também iam. Não como um amuleto, não como uma mandinga, mas como uma promessa viva na mente de Moisés, que eles iam chegar lá. E terceiro e último lugar, Josué capítulo 24, quero que você abra agora. A última vez que os ossos de José são mencionados no Antigo Testamento, Josué capítulo 24. Versículo 31 e 32. Diz assim: olha, Moisés aqui já morreu. Moisés morre na entrada da terra prometida. Josué assume. E Josué é o conquistador. É aquele que vai avançando, é aquele que vai conquistando as terras. É Josué quem vai conquistando as cidades, é quem vai conquistando cada lugar. É Josué quem dá a volta nas muralhas, em Jericó. Ele vai tomando posse das promessas de Deus. E Josué agora está no final dos seus dias. E o texto diz assim, Josué 24:31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois que Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha o verso 32 agora. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Veio a ser a herança dos filhos de José. Se a primeira vez que os ossos de José são mencionados, nos ensinam que Deus está para nos levar para um lugar melhor. Se a segunda lição é que nós precisamos manter viva na mente, no coração, a promessa de Deus, e é ela que deve ser o nosso combustível. Em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que Deus vai terminar aquilo que Ele começou. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus vai terminar aquilo que Ele começou. Eu vejo que às vezes tem muita gente que sonha-se em casar. Mas Deus não quer que você case. Deus quer que você case e seja feliz, abençoado no seu casamento e termine bem os seus dias. Tem muita gente que sonha, quer entrar numa faculdade. Mas Deus não está olhando em você entrando no curso. Deus já está vendo você não só formado, mas trabalhando, sendo bem-sucedido, prosperando nos seus negócios. Tem muito crente que está satisfeito porque está livre do inferno. Mas o propósito de Deus é te transportar do reino das trevas, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para você se tornar um discípulo que vai dar muito fruto. O que eu quero dizer para você é que a bênção de Deus na sua vida vai ser completa, em nome de Jesus. A bênção de Deus é completa. O que Deus começou, Ele vai terminar. Paulo, em Filipenses 1, verso 16, ele diz o seguinte: estou plenamente certo. Ele não diz que ele desconfia de algo, ou que ele pensa, ou que passou pela cabeça dele, ou que é uma sensação que ele está tendo. Paulo diz, eu estou plenamente certo. Eu falo com convicção. Eu falo do que sei. Eu falo daquilo que comprovo. Ele continua,
aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não vai te deixar no meio do caminho. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai ficar no meio da jornada. Sabe, às vezes a gente, no meio da trajetória, a gente fala, tá bom já, eu já estou melhor do que estava antes. Não, Deus vai cumprir o propósito e o plano dele na sua vida. Isaías diz, verso 10 do capítulo 46, eu sou Deus, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. No início, ele já anuncia o que vai acontecer, porque Deus conhece o seu futuro. Eu estou querendo dizer para você hoje que Deus já visitou o seu futuro, sabia disso, não? Deus já visitou, já viu que vai dar tudo certo. É por isso que hoje Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, continue em frente. Siga em frente, tira os seus olhos das dificuldades, dos problemas, das distrações, das críticas, das dificuldades, dos seus medos, das suas ansiedades, das suas angústias e continue marchando, porque eu cumprirei a minha palavra na sua vida. Os céus vão passar, a terra vai passar, as circunstâncias vão mudar, a opinião das pessoas a seu respeito vai mudar, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus jamais deixou de cumprir uma de suas promessas. Quando ele chegou para os discípulos, ele disse assim em Mateus 14, passem para o outro lado da margem. Eles foram. Teve tempestade? Teve. Teve dificuldade? Teve. Teve vento forte? Teve. Teve onda difícil? Teve. Mas eles chegaram. O Senhor apareceu para Paulo no final de Atos dos Apóstolos e diz, do mesmo jeito que você testemunhou em Jerusalém, importa que você testemunhe em Roma. Tenha coragem, você vai para Roma. Teve tempestade? Teve. O navio foi destruído. Teve um momento em que eles precisaram segurar em tábuas para chegar numa ilha. Teve cobra saindo de uma fogueira e picando Paulo. Teve uma série de adversidades e problemas e de lutas, mas deixa eu falar uma coisa para você. Paulo chegou no lugar em que Deus disse que ele iria chegar. E não importa as lutas que eu e você estejamos enfrentando, nós vamos chegar onde Deus prometeu que nos levaria. Os ossos de José estão aqui para nos lembrar hoje à noite que Deus termina o que Ele começa. A gente nem sempre tem essa capacidade, né? Às vezes a gente perde o fôlego, mas Deus está agarrado com você até o fim. Ele tem uma aliança com você. Isaías 53, verso 11, referindo-se ao Senhor Jesus, diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Talvez o seu trabalho esteja difícil. Talvez a sua luta esteja difícil. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que vai chegar um dia onde você verá o fruto, o resultado do seu trabalho que foi penoso, que foi difícil, de investimento, muitas vezes semeando com lágrimas, mas na hora que a colheita virá, você ficará satisfeito em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos hoje à noite. Aleluia.